Seguimos juntos com a notícia. O senador Exalci Lucas, que é membro titular da CPMI do INSS, ele apresentou um requerimento para convocar o advogado Henrique Lewandowski. Ele é filho do ministro Ricardo Lewandowski. Este depoimento é considerado fundamental para elucidar um dos maiores esquemas de corrupção que já afetaram a população vulnerável. Os aposentados, na verdade, do INSS. O senador argumenta que a ida do filho do ministro Ricardo Lewandowski é apenas uma oportunidade essencial para esclarecer a sua atuação em defesa da Associação dos Aposentados Mutualistas para várias situações e também do Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e também dos pensionistas. Ambas as entidades estão sob a investigação por serem acusadas de operar como entidades de fachada e uma suposta atuação retirando mais de 730 milhões de reais dos cofres e de aposentados do INSS. A contratação de Lewandowski levanta uma série de questões, na verdade, sobre a legalidade, a ética de sua atuação, já que ele é filho do ministro. Exalci também faz uma cobrança de apoio para os outros membros, tanto do colegiado, para que este requerimento seja aceito, ressaltando a importância de não autorizar esse tipo de ocorrência de criminalidade, lembrando, inclusive, que o filho do ministro, então, era advogado dessas entidades e que a Secretaria de Defesa do Consumidor está ligada diretamente ao Ministério da Justiça. Vamos ouvir, então, os comentaristas? Uma CPI importante, já são mais de 1.000 convocações, requerimentos, inclusive só para a gente amarrar uma informação antes de ouvir os comentaristas, é que hoje o deputado Rogério Corrêa, do PT, me confirmou uma informação que ele está com requerimento, será enviado hoje para convocar o ex-ministro e ex-juiz e senador Sérgio Moro. Sérgio Moro foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Estava lá ligado, então, na Secretaria de Defesa do Consumidor e também tem uma história de um ex-assessor de Sérgio Moro, também ligado a esta investigação. Isso tudo, então, quando a oposição avança, os governistas também avançam contra a oposição. Então já temos o Sérgio Moro e também o ministro Onyx Lorenzoni, o que seria o segundo ministro de Jair Bolsonaro, sentado no banco considerado dos réus ali na CPMI para ser ouvido também. Vamos começar pelo Túlio Naza, que está com a gente. Uma CPMI importante, né, Túlio? Já era esperado esses recortes, essas ofensivas, tanto de aliados do governo quanto de oposição, mas agora ouviram um filho do ministro Ricardo Lewandowski, contratado ali no exercício da profissão como advogado. Levanta, de fato, alguma suspeita, Túlio? Olha, Bruno, situação interessante essa. Uma CPI que parece que ia acabar em pizza, né, que tinha a relatoria e a presidência nas mãos do governo, agora nas mãos da oposição, parece que se transformou numa salada russa. É aquela salada em que se colocam todos os ingredientes, doce, salgado, amargo, azedo. Então a gente fala no jargão popular que a CPI, nas CPIs a gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina. E qual é o problema? O problema é que deve realmente levantar suspeitas sobre pessoas ligadas ao governo e até mesmo ao Congresso. Olha só como funcionava parte dos esquemas. Esses descontos fraudulentos que eram feitos pelos sindicatos, parte desses valores ficavam nos sindicatos ou nas associações e parte eram utilizados para serviços, né? Mas quais serviços? Será que os serviços prestados, quer seja pelo filho do Lewandowski ou por outros contratados, realmente era um serviço de fato, era um serviço verdadeiro ou era um serviço de fachada? Evidente que existe a presunção da inocência em relação ao filho do Lewandowski, mas situações como essa, Bruno, devem ser reveladas e nem todas, provavelmente, vão demonstrar um serviço legitimamente prestado. Então, essa CPI, ela é verdadeiramente uma caixa de Pandora, é aquela caixa em que se abre e os monstros da mitologia grega saem e depois a gente perde o controle. Vamos ver, Bruno, o que vai acontecer.
Vamos ouvir também a análise de João Bellucci. Inclusive, hoje mais cedo a gente conversou aqui na Jovem Pan com o senador Carlos Viana, que foi eleito, então, presidente, vai presidir aí a comissão, o colegiado. Ele disse que a prioridade é o início do colegiado e ele garantiu que vão chegar, sim, aos autores, vão saber para onde foi esse dinheiro, vão entender ali quais são os envolvidos nessa trama e, segundo ele, vão começar, assim, a investigar governo Dilma, governos Temer, Bolsonaro, Lula, ex-ministros da Previdência, ex-ministro Lupe, enfim, uma diversa gama aí de servidores ligados à Previdência, Dataprev, à CGU, advogados, enfim. E aí, João, qual a expectativa, então, para esse início de trabalhos? Soraya, o que a gente espera é uma CPMI, como todas, bastante midiáticas, né? A gente espera discursos longos, né? Bastante enfadonhos ali por parte dos políticos. E com relação especificamente ao filho do Lewandowski, que se opera no Brasil, isso não é segredo para ninguém, uma espécie de advocacia dos tribunais, né? Dos donos do poder, chamados assim. E, ao mesmo tempo, é ruim a criminalização da advocacia. É uma coisa ali de duplo caminho. Então, assim, que se intime ele para se ver se houve alguma irregularidade na captação dessa clientela, que se entenda de uma vez por todas qual a necessidade de associações e sindicatos para aposentados, que se perguntar para os aposentados, certamente eles não querem ser representados por associações e sindicatos. Muitas delas já compelem ali a pessoa a fazer a adesão logo que se aposenta, recebem diversas ligações, mensagens, compelindo a pessoa a fazer essas adesões e esses descontos, e muitos sequer percebiam. O que a gente imagina que agora acontecerá é um tentando jogar para o outro. O governo agora tentando jogar a culpa do governo do Bolsonaro, os representantes do Bolsonaro tentando jogar a culpa nos representantes do Lula. O que a gente espera é muita falação, mas esperamos que dessa vez tenha alguma efetividade. Soraya e Bruno. E que não percam o foco aí no meio do caminho, né? A gente sabe que a extensão de uma CPI é de 6 meses, pode prorrogar o prazo, enfim, o ano que vem tem eleição, né? Obrigada aos nossos comentaristas, daqui a pouco a gente volta a conversar.